Olá pessoal, meu nome é Rafael Barbosa e vamos continuar vendo os procedimentos especiais que na verdade correspondem à parte do código que foi bem modificada e em conclusão ao curso de atualização do novo CPC promovido pela ESA do Mato Grosso. Bem, é importante frisar no começo da exposição que uma das preocupações do novo Código de Processo Civil, e a comissão que elaborou o anteprojeto, ela frisou isso de forma muito clara na exposição de motivos, foi enxugar os procedimentos especiais que existiam no Código de 73. Por quê? Porque alguns procedimentos especiais que estavam no Código de 73, eles se justificavam logo no início, naquele momento histórico, porque de fato o processo era diferente. Ocorre que, com as reformas que foram acontecendo durante a própria vigência do Código de 73, alguns procedimentos especiais deixaram de ter razão para existir. Ou porque algumas peculiaridades que se existiam apenas em alguns procedimentos, ela foi generalizada como a tutela antecipada, ou porque, na verdade, nunca houve verdadeiramente uma razão para aqueles procedimentos especiais. Então, o legislador, declaradamente, procurou diminuir, reduzir os procedimentos especiais no novo Código, no Código de 2015. Bem, partindo dessa premissa, o Código também tomou uma outra posição frente aos procedimentos especiais, que foi dividir, separar os procedimentos especiais de jurisdição contenciosa e os procedimentos especiais de jurisdição voluntária. Por quê? Porque, na verdade, o que nós temos ali são procedimentos que fogem daquele padrão que seria o procedimento comum. Então, o que caracteriza um procedimento ser especial é justamente ele fugir da padronização que é o procedimento normal, o procedimento que corriqueiramente será utilizado para as demandas que forem propostas na Justiça. Então, a peculiaridade pode se dar no procedimento de jurisdição contenciosa, onde provavelmente nós vamos estar diante de uma disputa entre as partes envolvidas, ou então a diferença pode estar num procedimento de jurisdição voluntária. E o que seria isso, jurisdição voluntária? É que o Estado, mesmo inexistente conflito, entende que algumas questões obrigatoriamente deverão passar por ele. Então, temas que supostamente não chegariam ao judiciário porque inexiste conflito de interesses, são obrigados a irem ao judiciário. Por quê? Porque o Estado resolveu administrar de forma pública certos interesses privados, recuperando a lição conhecida de José Frederico Marques. Então, na jurisdição voluntária ou graciosa, eu tenho administração pública de interesses privados. Muito bem, então, partindo dessa divisão, vamos para o primeiro slide. No primeiro slide, nós temos uma catalogação de todos os procedimentos especiais de jurisdição contenciosas que foram mantidos no novo Código de Processo Civil. Bem, o que é importante, como é um curso de atualização, nós não vamos perder tempo tratando daqueles procedimentos especiais que não sofreram modificação alguma. Então, a ação possessória, nós só vamos observar aquilo que ela tem de novo. A ação de consignação pagamento, como muita coisa não mudou, na verdade, é quase uma repetição da previsão atual, nós não vamos tratar. Exigir contas também, divisão e demarcação de terras e tudo mais. Eu vou aproveitar esse momento inicial e tratar de alguns pontos que eu acho interessante falar. Então, por exemplo, a ação de consignação e pagamento, que existia no Código de 73, ela foi inteiramente mantida. Nós não temos uma modificação de relevo que merecesse a nossa atenção agora. Com relação à ação de exigir contas, aí nós temos uma pequena modificação. No Código de 73, a ação ela tinha o nome de ação de prestação de contas. Por quê?
Porque era uma ação que cabia tanto para aquele que pretendia prestar contas, então se antecipava perante o judiciário e prestava contas da atuação dele como gestor, administrador de interesses alheios, ou ele era convocado a participar do processo, porque a ação era de exigir contas. Então eu tinha dentro da estrutura da prestação a ação de dar contas e a ação de exigir contas. Está aí um ponto que a comissão procurou retirar do CPC novo. Por exemplo, se a pessoa quer prestar contas, ela pode fazer isso tranquilamente pelo procedimento comum. Então, caso algum administrador, um advogado, um tutor queira prestar conta da sua atuação, ele vai perante o judiciário e presta contas. Não precisa de um procedimento especial para isso. Basta ele seguir o fluxograma comum. Por quê? Porque não há nada de especial nessa ação. Bem, agora, se nós temos realmente uma situação inversa, que a pessoa quer que outra preste contas para ela da atuação que ela desempenhou como tutor, como curador, como advogado, como administrador de empresa, aí muda de figura. Porque é necessário que eu tenha duas fases. A primeira fase, onde vai se discutir realmente se existe ou não o dever de prestar contas, e, no segundo momento, a efetiva prestação das contas. Essa situação que exige duas fases cognitivas, uma para provar ou não o direito à prestação de contas e o outro para a efetiva prestação, o legislador, então, conservou como procedimento especial. Então, no novo Código de Processo Civil, eu não tenho mais a ação de prestação de contas genérica, eu tenho especificamente a ação de exigir contas. Então, essa é uma modificação que aconteceu no Código, no projeto do Código, e foi aprovado e sancionado. E aí tem um ponto importante que eu gostaria de tratar com vocês. O fato do legislador ter retirado uma ação do procedimento especial não significa, obviamente, que essa ação deixou de existir. Porque a ação, no sentido de o direito material que está por trás, ele continua existindo e ele pode tranquilamente ser levado à apreciação do Poder Judiciário. Só que não vai passar mais por uma ação de rito especial. Vai pelo rito comum, pelo rito genérico, aquilo que nós vamos aprender quando estudarmos o processo de conhecimento e o cumprimento de sentença, porque, nesse caso, o direito não mereceu do legislador uma atenção especial. Então, deixou de existir a ação de dar contas como procedimento especial, mas há possibilidade ainda de alguém se antecipar ao Poder Judiciário, se antecipar perante o juiz e dizer, olha, eu quero prestar conta da atuação que eu fiz como um administrador, como o gerente de um sítio ou um administrador de uma fazenda. Então, nesse caso, é possível que aconteça esse processo, só que ele vai pelo rito tradicional, rito comum. Muito bem. Como a ação possessória, nós vamos tratar das especificidades dela, eu não vou mencionar agora. A ação de divisão e demarcação de terra não muda, porque foi inteiramente mantida no novo CPC. A ação de dissolução parcial de sociedade, ela é uma ação nova, tem uma característica importante. Inventário e partilha também, tradicionalmente, foi conservado. E os embargos de terceiro têm uma peculiaridade que eu gostaria de falar. No Código de 73, os embargos de terceiro, eles servem para o possuidor. O possuidor que tinha um bem constrito indevidamente, ele podia usar do embargo de terceiro para livrar esse bem da constrição indevida. Esse possuidor, ele poderia ser um possuidor simplesmente, sem ser proprietário, alguém que alugou o bem, alguém que estava na posse do bem por outra razão, ou poderia ser o possuidor proprietário. Ou seja, não importava se ele tinha ou não a propriedade do bem, mas importava o fato dele ser ou não possuidor.
Ou seja, os embargos de terceiro, então, só poderiam ser utilizados por quem fosse possuidor do bem indevidamente apreendido. No CPC novo, no CPC de 2015, essa ação de procedimento especial, ela passa a ser também possível, passa a ter legitimidade ativa também o proprietário do bem. Então, além do possuidor, o proprietário que não é possuidor, ele também poderá embargar de terceiro para livrar o bem que foi indevidamente constrito num processo do qual ele não faz parte. Então, essa é uma peculiaridade importante que eu gostaria de frisar com vocês. No segundo slide, eu tenho o restante dos procedimentos especiais. Oposição. A oposição, ela nasce como um procedimento especial no CPC de 2015. Porém, a oposição que nós vemos aqui é a mesma oposição que era no Código de 73, caracterizada como uma modalidade de intervenção de terceiros. Então, o legislador entendeu que era mais coerente a criação de um procedimento especial de oposição. Por quê? Porque na oposição a parte veicula uma pretensão autônoma e incompatível com aquela veiculada pelas partes no processo que está rolando. Então, no CPC de 73, o terceiro que estivesse com pretensão incompatível àquela versada no processo, ele poderia se intrometer com a oposição, uma figura de intervenção de terceiros. No novo CPC, não vai ser mais modalidade de intervenção de terceiros, mas um procedimento autônomo, um processo novo, de rito especial. Quais as peculiaridades desse rito especial? Nada, nenhuma nova peculiaridade. A importância desse novo procedimento foi só uma remodelação da estrutura do Código, porque as regras que estavam na oposição em 73, elas foram mantidas em 2015. Por exemplo, a citação dos opostos vai se dar na pessoa dos seus advogados, mesmo que eles não tenham poderes especiais. Então, existe um processo pendente entre autor e réu, onde eles disputam a propriedade de um imóvel. Terceiro, alheio a esse processo, pretende o mesmo imóvel. Então, ele vai ingressar com uma ação de oposição que vai correr por um rito especial. Nesse caso, os dois opostos da oposição, os dois réus da oposição, vão ser citados na pessoa dos seus advogados. Essa é uma situação que é mantida no novo Código. Com relação também ao prazo para a defesa, há uma manutenção da regrinha que existia no CPC atual. Qual é essa manutenção? O prazo não vai ser dobrado. Muito embora o Código mantenha a dobra de prazo, quando houver litisconsorte com diferentes procuradores, com diferentes advogados e de escritórios distintos, essa dobra não acontece na oposição como procedimento especial. Por quê? Porque o legislador entendeu por dar a esses réus na oposição o prazo exíguo de 15 dias, sem a duplicação que supostamente deveria acontecer no caso de litisconsortes com diferentes procuradores. Bem, a habilitação também é mantida. As ações de família. Uma das preocupações do legislador foi justamente cuidar com maior atenção as ações que versem a respeito do direito de família. Por quê? Porque muito, eu posso dizer assim, desprezado pelo Código de 73 foi justamente uma ação muito comum que trata de um direito à subsistência, que é a ação de alimentos. Então, pela peculiaridade que envolve o direito de família, o legislador entendeu por bem criar um procedimento especial para tanto, ou para todas as ações que versem a respeito do direito de família. E aí tem um ponto importante. Por que se criam procedimentos especiais? Criam-se procedimentos especiais porque o direito material que vai ser tutelado naquele processo não se encaixa no padrão normal, no padrão comum. Então é necessário que essa tutela, para ser prestada de forma efetiva, ela tenha que ser distribuída através de um procedimento diferenciado.
Então é o direito material o principal responsável pela especialidade do procedimento. Então o direito material aqui, o direito de família, é importantíssimo para o funcionamento da sociedade. Então o legislador entendeu que a relevância do tema merecia uma atenção especial, até porque envolve um assunto de extrema relevância para a sociedade. Bem, com relação à ação monitória, nós também temos algumas modificações, não são muitas, mas temos algumas modificações. A ação monitória, ela não estava na concepção original do Código de Processo Civil, lá de 73, não existia ação monitória. Ela foi incluída, a ação monitória foi incluída numa reforma que aconteceu posteriormente. Bem, qual a ideia do legislador ao criar a ação monitória? Foi abreviar o caminho para se chegar ao título executivo. Por quê? Porque antigamente a pessoa tinha duas saídas. Ou ela exercia o seu direito de crédito mediante a propositura de uma ação de execução autônoma, ou ela era obrigada a atravessar a fase cognitiva, obter uma sentença condenando o réu, e essa sentença, então, formaria um novo título executivo, agora judicial, e ele poderia, então, passar para a fase seguinte, que era a fase de expropriação. Então, o crédito, ele poderia ser tutelado ou pelo processo de execução autônomo, ou por um processo de conhecimento e, posteriormente, um outro processo de execução. Bem, com o cumprimento de sentença, eu tive uma modificação, mas essa regra continuou. Qual regra? O crédito vai ser tutelado ou por um processo autônomo de execução, se a pessoa for detentora de um título executivo extrajudicial, ou por um processo com duas fases, uma fase cognitiva e uma fase executiva chamada de cumprimento de sentença. Então, sem título executivo extra, a pessoa era obrigada a ir para o procedimento comum ordinário. Então, esse procedimento comum ordinário, que demorava muito tempo e ainda demora, era um caminho tortuoso para quem não tivesse um título executivo extra. Mas se essa pessoa tivesse um documento provando o direito de crédito, mesmo assim ela era obrigada a passar pelo processo de conhecimento. Então o legislador quis abreviar esse caminho. Como é que ele abreviou esse caminho? Disse que esse documento, sem força de título executivo, pode ser utilizado para suportar uma ação monitória, uma ação mais rápida, mais célere, que tem por objetivo a imediata satisfação do crédito. Bem, necessário então que esse credor estivesse munido de um documento sem eficácia de título executivo. E que tipo de obrigação poderia ser admitida na ação monitória? De crédito poderia ser admitido na ação monitória. Primeiro, pagamento de quantia em dinheiro. Então, só cabia ação monitória se nós estivéssemos diante de um pagamento de quantia em dinheiro. Ou de entrega de bem imóvel fungível ou infungível. Então, eu tinha, primeiro, que ser, para poder justificar uma ação monitória, o crédito ser de quantia em dinheiro. Segundo, entrega de bem imóvel, fungível ou infungível. O novo CPC amplia o leque da monitória e diz que a monitória é possível também para obrigações de pagar, entregar coisa móvel e imóvel, assim como obrigação de fazer e não fazer. Então, o Código, sem sombra de dúvida nenhuma, amplia o rol daquelas obrigações que podem ser tuteladas pela ação monitória. Outro ponto importante da ação monitória, era necessário que o credor estivesse diante de um título ou de um documento sem eficácia de título executivo. Esse documento, ele era o quê? Recibo, um contrato sem assinatura de duas testemunhas, um comprovante de algum tipo de contratação. Bem, mas não poderia ser nunca uma prova testemunhal
reduzida a termo ou documentada. O novo CPC, ele passa a admitir que a monitória seja instruída por uma prova documentada, ou seja, uma testemunha vai perante um cartório, faz a declaração a respeito de um fato, essa declaração é reduzida a termo, ele assina e essa documentação, essa prova que foi documentada, essa prova oral, ela pode ser usada para ação monitória. Outra mudança importante da ação monitória toca ao advogado. No CPC atual, o advogado não estimula a ação monitória, por quê? Porque caso o réu efetue o pagamento no prazo fixado no mandado monitório, de acordo com a regra atual, ele perde, o réu não precisa pagar honorários e custas. Então, o advogado perdia os honorários. Por quê? Porque o devedor cumprindo a obrigação, o juiz não vai poder fixar os honorários do advogado do credor. Então, muitos advogados, eles não estimulavam a procura pela via da monitória. O novo CPC fala que se no prazo fixado no mandado monitório o devedor cumprir a obrigação, não fica mais dispensado dos honorários. Os honorários vão ser calculados no parâmetro de 5% do valor da causa. Então, ou seja, agora, se o devedor cumprir a obrigação no prazo fixado no mandado monitório, ele vai pagar sim honorários advocatícios para o advogado do credor exequente, no caso aqui, que propôs a ação monitória, porém, esse pagamento é no valor de 5% do valor da causa, né? No valor do caso da obrigação que se quer tutelar. Bem, continua não tendo mais a obrigatoriedade de pagar as custas. Isso não acontece mais, porque as custas continuam sendo isentando, né, a lei isentando o devedor que cumpre a obrigação das custas, mas ele não fica mais isento dos honorários, ele vai pagar 5% desse valor. Outra informação importante, aqui é a última sobre monitória. No código atual, o autor da monitória não precisa traçar com fidelidade todos os acontecimentos que envolveram a elaboração daquele documento que vai ensejar a propositura da ação. O novo CPC não. O novo CPC exige que o autor da monitória especifique de verdade e indique o valor efetivo, o proveito econômico. Então, na verdade, o que a lei quer é que o autor individualize melhor a sua pretensão na ação monitória, agora então com o novo CPC, até para facilitar a própria defesa do devedor réu na ação monitória.